tão bom e tão delicado, né? Porque falar sobre finanças não é ruim, né, Raquel? Mas ele é delicado. Por que é um assunto delicado? O que você percebe aí na sua experiência? Que infelizmente todo mundo sabe que não dá para viver sem dinheiro, mas a gente foge dele, né? Porque se você começa a trazer ele como seu amigo, isso vem na sua vida, na sua família, na sua casa como um todo de uma forma excelente. Mas as pessoas têm dificuldade de enxergar realmente o assunto dinheiro é um tabu, tá, gente? Parece loucura, mas ainda é um tabu. Porque, infelizmente, nós viemos de uma cultura que ter dinheiro parece ser a pior coisa do mundo, e não é. Aliás, né? É a Deus melhor fala, coisa, eu diria. você quer ter qualidade de vida, você quer ter uma vida mais leve, mais Solução. próspera, não tem como fugir do dinheiro. Então, você tem que administrar, você tem que cuidar realmente. Mas se continuar olhando para ele fugindo dele, ele não vai vir pro bolso, Ele né? foge também. Ele E foge esse também. assunto delicado, ele é delicado tanto para quem tem, para quem não tem, quanto para quem tem também, né? Porque as Isso, pessoas brigam, às vezes, por muito dinheiro também, né? é Então, isso. mesmo famílias que têm uma conta bancária recheada, não deixam de ter esses conflitos por conta desse tema, né? Sim, até pelo medo, né? Porque quando você tem aquele receio, aquela preocupação, né, de quem vai administrar, como vai administrar, o medo, de repente, de uma situação mais grave, de um assalto, um sequestro, mas ainda assim é um assunto bastante, para quem não tem e para quem tem, sempre um grande desafio. Mas tem como deixar mais leve, dá para deixar mais Pois leve. é, isso que eu ia perguntar. Você, como consultora financeira, o que que a sua experiência diz? Qual é o caminho para deixar esse assunto mais leve, para que a gente possa conversar sobre finanças com muita naturalidade? Sabe que eu ouvia outro dia alguém falando que acha muito estranha essa nossa cultura, né? Isso é cultural no Brasil, de não falar sobre o salário, sabe? Falar quanto ganha. Ah, não vou ficar falando meu salário, não vou ficar falando, ninguém precisa saber quanto eu ganho. E às vezes você percebe de pessoas que vêm de fora e elas têm esse hábito, né, de falar: Natural. ah, a empresa me ofereceu tanto, eu ganho tanto, faturo tanto, com muita naturalidade, porque não, assim, se você ganha mal ou ganha pouco, ou ganha, ninguém tem nada com a sua vida. Então, por que não querer Isso. falar, É um né? Qual que é preconceito, o né? segredo, Raquel, para poder falar sobre isso, né, sem que, porque provavelmente os clientes também às vezes têm receio de chegar até você porque vão ter que expor a sua vida financeira. Como Sim. que você lida com isso? Isso é engraçado porque quando o cliente vem, às vezes tem aquele receio, que é a primeira coisa, né? Eu falo, não tem como tratar sem saber a ferida, não tem como eu falar se você está no caminho certo ou não, sem saber o que você tem de patrimônio acumulado. E às vezes tem aquele medo, né? Mas será que eu posso abrir ou não isso, essa informação para Raquel? Imagina que se, para eu que trabalho diariamente, constantemente, tem gente que tem esse receio, Imagina uma roda de conversa. Não exatamente. fala. Não fala, não se fala. E é uma coisa que, quando a gente abre o jogo, começa a falar, às vezes, de repente, você pode ter uma oportunidade de mudar de carreira. Imagina, ter É uma conversa, verdade. e aí você está ganhando um salário, de repente, que poderia estar ganhando muito mais, e tem um amigo do lado que pode te auxiliar. Fala, cara, você tem um currículo super. Eu vim da área de recursos humanos. Uhum. Então, tem um peso super. Eu falo que tem casos, às vezes, de clientes que falam: ó, além de organizar a tua vida financeira, vamos replanejar essa carreira aí? Converse com um profissional para pensar nisso. Porque às vezes não é o quanto gasta, é o quanto ganha que precisa ajustar. E tem Uhum. como, né? Às vezes você tem formas de ganhar muito Sendo que se a mais. pessoa não se abre, ela não consegue nem ter parâmetro, né? Isso, exato. Então, às vezes Interessante. você perde a oportunidade por esse receio, por esse medo de dizer, independente se você está ganhando 5 mil ou 50 mil, você tem o medo, tem o receio, ok. Mas quando você compartilha informação com as pessoas que você confia, claro, não dá para falar com uma pessoa na rua o quanto que você Exatamente. ganha. Mas é legal porque de repente é uma oportunidade de você melhorar isso também. De enxergar de uma forma, nossa, ó, eu acho que eu tô ganhando pouco, não, acho que tá legal o meu ganho, mas eu quero ajustar, quero melhorar mais, tá? E é bem interessante mesmo isso, porque às vezes as pessoas não falam por vergonha, porque acha que está Uhum. ganhando pouco, e às vezes está mesmo. E se está ganhando pouco, não é vergonha nenhuma também, porque está trabalhando Tá e de repente trabalhando? alguém pode te ajudar a ganhar mais, né? Um exemplo, Andréia, se você me permite, eu atendi uma moça, uma profissional excepcional, que ela se dividia em dois trabalhos. Porque não dava, não conseguia, tinha aquele desespero, aquela ansiedade de eu preciso ganhar mais, eu preciso ganhar mais. Só o fato dela abrir a conversa ali, entender o trabalho dela, o ramo, ela passou, ela conseguiu abrir mão de um dos trabalhos, porque ela estava colocando energia no local errado. Uau, E exatamente. aí ela Olha passou a ganhar só. mais porque ela se tornou empresária, né? Ela se dividia finais de semana, à noite ela trabalhava em um restaurante e durante o dia ela fazia sobrancelhas. E foi um caso bem legal, que ela se preparou para essa transição e ela entendeu que não é o quanto só ela estava naquela preocupação de pagar contas, né? Não, eu preciso ganhar para pagar conta, preciso ganhar para pagar conta. Quando ela mudou o foco, que ela enxergou o dinheiro de uma forma mais positiva,
ela passou realmente a ganhar mais. E hoje ela ganha mais do que ela trabalhando nos dois. Quem é o seu cliente? É aquele que chega endividado? É só aquele endividado? Ou é justamente para prevenir isso tudo? Os dois são, mas existe muito esse tabu, né? Que eu só vou contratar alguém para me ajudar quando tá tudo no cenário complicado. Não E sei mais o que fazer, por onde que eu vou contratar socorro, alguém para me Deus. ajudar. E não, muito pelo contrário, porque é igual médico. Quando você quer ter certeza que a tua vida está encaminhada, está tudo certo, você está tomando as melhores decisões, que essa sua saúde física está em dia, você vai lá e procura um médico para fazer um check-up. E a saúde financeira, quem que a gente procura? É verdade. A maioria das vezes o gerente do banco, mas eu tenho que dizer que não vai ser a pessoa que vai olhar para a tua vida como um todo, fazer esse Posso fazer uma 360. pergunta para Raquel? Claro. Se o cliente chega ali para você, eu tô quebrado, mas eu preciso de alguém para ajudar a consertar. Aí Dinheiro ela não vai ela dar, não vai, né? Não vai ter dinheiro para Não. emprestar, nem a... Mas que tipo de solução você conseguiria ajudar esse cliente? Porque assim, óbvio que ele vai precisar te contratar e ter o dinheiro, se ele tá quebrado. Aí qual que é? Aí o que é legal, né? Porque normalmente o que nós vamos fazer nesse cenário, a gente corre para o banco e pega o empréstimo, aí não consegue pagar o empréstimo, corre para o cartão e não sai do ciclo. Até para sair das dívidas precisa de estratégia. Porque o que a gente acaba fazendo ali no desespero? Porque o estresse, infelizmente, a gente não consegue raciocinar da melhor forma. Então, você não consegue olhar o contexto. Então, às vezes você pega um empréstimo, por exemplo, para sair da dívida, você só está acumulando, aumentando isso. E quando você está endividado, também precisa de um direcionamento. Então, vai ter que investir. Hoje em dia existem ferramentas, hoje o próprio site do Banco Central, Febraban, existem ferramentas lá para quem está precisando dessa direção, que ajuda bastante também. Mas é importante sempre fazer a primeira consulta, até para todos os ouvintes, a primeira análise, ela não tem custo nenhum. Então, vocês podem me procurar, Raquel, estou preocupada que não consigo enxergar uma luz no final do túnel. Essa primeira consulta, bom, que não vai ter que pagar, então já facilita isso. Porque nessa primeira conversa a gente consegue entender o cenário, porque pode acontecer, é o que eu sempre oro para que não aconteça, mas tem casos de pessoas que estão em cenários que não conseguem enxergar uma luz no final do túnel. Então, e precisa, e tem como, sempre tem alguma forma. Raquel, sua mensagem final. Depois da fala da Karen, não tem nem o que falar, né, Da gente? Kelly. Da Kelly. Eu falei, troquei o nome de novo. Treinei antes, não deu Não, eu certo. troquei o nome de várias pessoas aqui já, gente. Isso não tá na etiqueta, né, Não, Lisa? não, Isso também não tá na não, etiqueta, mas a não é gente dá um legal. desconto. Mas aproveitando até a fala dela, tem uma frase que eu gosto muito, que a gente usa ali na empresa, que é: a gente colhe o que planta e conquista o que planeja. Então, quanto mais direcionada, mais organizada a nossa vida financeira, independente se você ganha 3 mil, se ganha 30 ou alguns milhões, você tem que ter a certeza que você está no caminho certo, porque lá na frente isso vai se refletir. E quando a gente fala de família, gente, quantas famílias não se acabam por falta dessa má gestão de não conseguir ter uma conversa com a esposa, com o esposo, com o filho? Então, precisou, vamos deixar a vida mais leve, essa tal da qualidade de vida tem como, dá para trabalhar a empresa girando, conseguir fazer bons eventos, porque eu particularmente amo festa. Eu também. Eu também. Eu falo que é investimento e é mesmo. Não, já tô até planejando uma festa de final de ano com todo mundo que passar Uau, aqui pelo pronto. podcast. Uau, Fechou uau. já. A Lisa já E ninguém tá vai levar, já aprendemos que não leva convidado, Não né? leva convidado. Você que seja na lista, né? É isso, literalmente, a gente pode realmente ter uma vida mais leve, com mais qualidade e o dinheiro como nosso amigo. Acho que isso é o mais importante. Uma vida próspera faz bem para todo mundo, né? A gente Merecemos. merece, né, Raquel? A gente merece. Merece. Porque a vida não é... Só pagar boleto. Ai, adoro essa frase da Raquel, Ai. porque é bem verdade mesmo.